Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui a quantidade de pessoas. O pessoal vai chegando. Enquanto isso, a gente vai iniciando uma conversa. Antes de mais nada, quero agradecer imensamente a presença de todos aqui. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo agora em 2021, junto à ABD. Nós, da Casa Pio Box, eu e a Ila, a gente só tem a agradecer a ABD. E o nosso trabalho é fazer uma curadoria e também desenvolver cursos que fomente aí novos campos de atuação em design de interiores, mas também para valorizar a nossa área, né? Retomar alguns assuntos, uma reformulação até da nossa formação, né? Então, esses cursos têm dedicado à construção da figura do design de interiores antes de ser ferramentas ou técnicas para ele atuar no mercado, né? Para isso, a gente está planejando aí alguns blocos para o ano que vem, né? Onde a gente vai propor workshops, exercícios nessa questão. Então, eu sou a Sueli Garcia, da Casa Pio Box, e eu e a Ila temos uma parceria com a ABD, nesse trabalho aí de fazer uma curadoria de cursos que impactem na nossa profissão, né? Ainda mais agora, nesse período pós-pandêmico, com muitas mudanças, e a gente está conectado com a academia, né? Que a gente acredita que a academia seja o primeiro lugar que chegam as mudanças, né? Ou os fluxos de mudanças. Então, a gente está trazendo isso de uma forma palpável e palatável no discurso de design de interiores, né? Tentando valorizar cada vez mais essa profissão que acho que desde 2016 vem conquistando muitas vitórias, né? É realmente uma profissão em ascensão, isso a gente não tem dúvida, né? Então, vou pedir para a Ila se apresentar, e aí a gente vai iniciando. Mandando aqui um boa tarde no chat. Oi, gente, boa tarde para todas, todos, obrigada por estarem aqui com a gente, construindo aí esse novo pensamento, né? Eu acho que a gente está querendo, com essa ativação, né, que a BD está nos ajudando aí, está impulsionando essa parceria, parar um pouco para pensar nas nossas... Na nossa atitude profissional, né? Na nossa atitude profissional, na nossa atitude de pensamento, na nossa atitude projetual, e o que a gente pode trazer do design de interiores e trazer para o design de interiores pensamentos e solicitações, né, que estão sendo tão urgentes aí no nosso dia a dia, no que diz respeito ao comportamento, no que diz respeito à forma de atuar, no que diz respeito às relações entre clientes, né, e profissionais, e o que diz respeito a nós mesmos, né, nós como profissionais, o que nós queremos dessa profissão, o que nós temos como propósito, né, para essa profissão, que por muitos anos viveu meio que à sombra, né, da arquitetura, de alguma maneira. Hoje o design de interiores se coloca, né, já de uma forma que com uma delineação mesmo, uma definição dessas bordas, né, que vão sendo traçadas nessa construção dessa história desse profissional. Então, a nossa ideia como curadoras, né, desse curso é trazer várias questões que a gente tem pensado, que a gente tem discutido, que a gente tem visto aí reverberar, tanto nas universidades, né, como a Sueli falou, eu e ela somos professoras das universidades de design de interiores, tanto na graduação quanto na pós-graduação, quanto no mercado, né, de trabalho, quando a gente está enxergando aí o que os fornecedores estão querendo, o que as empresas estão querendo e o que os nossos próprios clientes estão querendo. E a nossa grande discussão é o quanto a academia pode contribuir para sofisticar
aumentar a qualidade, a visibilidade da profissão, porque a universidade é o primeiro lugar onde chegam essas informações e também onde a gente desenvolve uma série de laboratórios. Então, juntar aí a teoria e a prática, né, que sem elas, a gente havia comentado no bloco anterior, no curso que a gente deu anteriormente, a gente vai ficar repetindo fórmulas, e no dia a dia, na correria, geralmente é o que acontece, né? Não tem tempo de fazer um laboratório, de pensar em processos criativos, em metodologias, e a nossa dedicação tem sido isso. Quem está no mercado, como poderia, então, avançar fazendo cursos ou buscando informações para poder sofisticar a profissão, trazendo qualidade. E não é só qualidade no resultado do seu trabalho, mas a qualidade até na sua própria saúde como profissional, né? Que a gente tem que estar embasado, tem que entender como funcionam as relações, cada vez mais com profundidade. Então, a gente está trazendo alguns aspectos mais amplos da psicologia, da antroposofia ou coisa do gênero. Mas esse bloco aqui, a gente achou que seria interessante se divertir um pouquinho, né, Ila? Então, a gente vai apresentar a proposta aí desse último bloco para fechar o ano com chave de ouro, né? Então, ela vai começar a compartilhar. Só queria fazer uma introdução, né, esse bloco, ele parece ser um pouco maluco, né, assim, com muitas coisas, muitas informações, entrelaçamentos, várias linguagens, né, e essa foi a nossa intenção mesmo, entendendo que a gente está caminhando, né, num mundo extremamente complexo, onde as linguagens apenas, né, em si, elas não dão mais conta de lidar com os resultados que a gente está querendo, né? E a gente tem visto vários apelos, inclusive apelos até de marketing mesmo, sobre pensarmos num design de experiência, num design emocional, na arquitetura da neurociência, e assim, várias questões que fogem um pouco, né, dessa nossa forma de lidar mais racional, né, de resolver os problemas de projeto e de resolver o nosso ato projetual. Por isso que a gente pensou, e claro, a gente já identifica isso, né, por muito tempo, nesses entrelaçamentos. Então, é falar de arte, é trazer a arte para o design, é trazer a cenografia para o design, é trazer a moda, como é que essas linguagens, elas conversam e elas se dialogam para produzir resultados mais profundos, mais interessantes, mais delicados, né? Então, essa é a intenção aí dessa parafernália que a gente está traçando e propondo, né, para vocês nessa nossa abordagem. E agora, até porque todo o percurso que a gente vai fazer, ele culmina num binômio que nos interessa muito, ética e estética, porque são, digamos, irmãs tipófagas, uma depende da outra, elas definem um tempo, elas desenham um zeitgeist, um espírito do tempo, e é onde a gente quer encerrar o bloco, depois de fazer essa passagem aí, pelas discussões que a gente está propondo. Super boa. Agora eu vou abrir total, joia. Muito bem, eu acho que voltando a essa questão que a Sueli colocou, né, porque tudo isso que a gente está propondo, esse primeiro olhar de abordagem através, né, de várias linguagens que se cruzam, que se tecem, né, que se conectam, eu acho que o fio condutor de tudo isso é o que a gente vai discutir no final desse curso, dessa proposta, é a ética e a estética, né? Como vamos nos conduzir, como vamos conduzir essa nossa missão, né? Esse propósito que nos foi dado, que nos é dado, que nós escolhemos fazer. Então, acho que fica muito difícil a gente discutir tudo isso sem a gente discutir quem somos nós como profissionais nesse mundo complexo, né, da contemporaneidade que a gente está vivendo, que a gente está pisando. E a gente propôs, para encerrar o ano, 3 pequenos blocos. Cada um é constituído de 2 encontros de 3 horas. Então, cada bloco fala de
uma abordagem. Primeiro e segundo, quer dizer, o primeiro bloco, moda e arte conectados a design de interiores. No segundo, é sobre tecnologia, duas visões de tecnologia. E o último, relacionado a design de interiores. E o último, ética e formação, ética e estética e formação do gosto, para a gente aí retomar como nós chegamos até aqui. Por que escolhemos design de interiores? E o curso, então, começa dia 29 de setembro. E a nossa primeira discussão é sobre design de interiores e moda. Essa é uma conversa que, na verdade, já vem de longa data, né? Porque a gente vai lá na raiz, no século XIX, emprestar aí um conceito do romantismo, o Gesamtkunstwerk, que é, então, o que a gente chama de arte total. Quem trouxe para a arquitetura e os interiores foi o Henri van de Velde, um belga, que empresta de Wagner, que intencionava fazer espetáculos com orquestra, ballet, teatro, ópera, tudo junto, porque ele achava a ópera italiana extremamente monótona, né? E então, o Henri van de Velde empresta isso e traz o conceito que estende aí numa interdisciplinaridade entre a arquitetura, os interiores, os objetos e a roupa do usuário desta casa. Só que a gente vai fazer um percurso que chega até os dias de hoje, que esse Gesamtkunstwerk vem na presença do segmento da moda, onde nós identificamos, então, no home fashion, né? Então, a gente veste a casa? Com certeza. Vestimos nosso corpo e vestimos a casa, né? E como esse conceito hoje foi retomado por grandes marcas, né? Na verdade, Ralph Lauren, né, na década de 80, foi a primeira marca que assumiu a área de design de interiores. Na verdade, assumiu com marketing, com propaganda e etc. Porque essa parceria entre interiores e moda, ela já vem de bem antes, né? Então, a gente vai falar sobre esse percurso e, na verdade, discutir o quanto a gente tem que aprender com moda. Moda, o fato de seguir tendências, sejam elas as naturais ou, então, criadas, elas acabam criando um percurso bem interessante num processo de uma liberdade de criação muito maior que nós, que muitas vezes nos deparamos com as ABNTs, as NBRs da vida, quer dizer, algumas necessidades que precisamos estabelecer dentro de design de interiores. Moda, no caso, apesar de envolver com ergonomia, o restante, a roupa é flexível, é diferente, mesmo o dimensionamento da roupa para design de interiores são escalas diferentes, né? Mas, de um tempo para cá, o mercado de moda tem aquecido na produção de objetos para interiores. E, depois de ir para cama, mesa e banho, vai para objetos decorativos e hoje algumas marcas encabeçam até interiores de hotéis. Estão indo para as áreas comerciais, principalmente de área de hotelaria, né? Então, a gente tem Martin Margiela. Acho que é importante falar dessa questão, né, além da questão da ergonomia, dos materiais e da menor flexibilidade que o projeto de design de interiores ele tem, eu acho que a gente tem aí também um aporte de um pensamento projetual da arquitetura que é trazido para o design de interiores e que, de certa forma, nos engessa muito, né? Então, a gente ainda está num pensamento racional e funcional, e que a moda, ela vem nos arejar um pouco nesse sentido, de pensar que não, a gente precisa trabalhar com outras questões, como o estilo, né? Como a cultura, como a expressão, como a criatividade, como a criação, né? Então,
é se desvencilhar um pouco, né, dessa rigidez do pensamento arquitetônico e trazer isso para os espaços e fazer aquela nossa velha conexão, né, das 5 peles, né, que essas coisas elas não podem, elas não estão estáticas, presas umas nas outras, elas vão se misturando, né? Então isso é muito legal. E aí essa questão das várias marcas, né, entrando aí mergulhando nessa possibilidade do design de interiores, né? A gente tem a Bulgari como hotel em Milão, a Bulgari como um hotel em Bali, né, que são propostas completamente diferentes, ancoradas no ambiente de cada lugar, ancorada na a Bani, que está em Dubai, que está em Milão, e mais de 25 hotéis pelo mundo. Pelo mundo. A Kenzo fazendo spa, né? O La Boule na França, em Paris, com todas as suas proposições sensitivas, né? Dentro dos espaços. Então, são conversas, né? Que estão acontecendo já há algum tempo. E que é interessante para a gente flertar com a moda e que isso afete nosso processo criativo, que a gente se divirta mais trabalhando com design de interiores e olhando para a moda. Acho que pode mudar. Então, Ralph Lauren, né, que é uma das primeiras, né, e para vocês terem uma ideia, a esfera projetual da Ralph Lauren chega a carpete, tinta, papel de parede. Papel de parede, né? Tecido, né? E esquife, interior de caixão, interior de automóveis, de aviões. Então, algumas marcas de moda estão fazendo interiores de aeronaves. Algo que o setor de interiores de aeronave tem muito interesse em design de interiores também. A gente já foi procurado algumas vezes para discutir, então, como seria interessante fazer interiores de aeronaves. Muitas marcas de moda estão fazendo esse trabalho. E agora é interessante porque o que a gente quer abordar no curso é um vai e vem. Moda dialogando com interiores e também tem no sentido contrário, interiores dialogando com moda. Então, a Orla Kille, irlandesa, ela começa com interiores e depois vai fazer o homeware, que é esse segmento de roupas para casa. Então, o mesmo conceito que ela leva para interiores, evidentemente, aí, as adaptações de escalas e etc., também produz aí coleções para a moda. Né? Então, são possibilidades, porque nos interessa muito pensar em novos segmentos que a gente não esteja vendo as possibilidades dentro de design de interiores. Né? Os campos são amplos. O mercado de design de superfície, então, é imenso, né? Que a gente vai poder falar dentro desse curso. Revestimentos, acabamentos com bordados. Né? A Ghirli, que é italiana, que trabalha com bordados no concreto para aplicação de superfície. Quer dizer, tem muita coisa para a gente mostrar e discutir em avançar nessas frentes bem interessantes, né, de dialogar dentro do design de interiores. E é legal pensar, né, como o trabalho da superfície, né, isso na tecelagem, no papel de parede, ele pode ser um grande conector entre essas duas linguagens, né? Ele acaba sendo essa junção mesmo, essa costura entre esses dois mundos, tanto da moda, como Ralph Lauren, para o design de interiores, como aqui da Orla Kille fazendo o contrário. Ela está no design e foi, né, para a moda sempre através do tecido, da estampa, dos tratamentos de superfície, né, sempre através dessa questão da própria tecelagem mesmo, né? E o interessante é ver que esse movimento de ruptura de fronteiras, eles ocorrem ali dos anos 60 para os 70, que é o foco nosso no na segunda aula dessa discussão, depois de design de interiores e moda, que a gente vai falar logo na sequência. Né? Dentro do movimento da contracultura, a gente vê muitas das fronteiras
sendo, então, dissolvidas, e a possibilidade, então, de um campo que até então tangenciava, agora eles realmente se misturam e dialogam, né? E aí a gente tem o Engels, que é considerado aí um dos maiores arquitetos da atualidade, fazendo arquiteturas no mundo, né? E quando eu vejo ele fazendo um lançamento ali no Canadá, usando no topo do prédio essa palavra Gesamtkunstwerk, esse cara sabe exatamente a apropriação que ele está fazendo ao colocar isso em neon num prédio. Ou seja, ele está agregando valor estético a esse edifício e não apenas da arte total, mas então artificando, que é quando, então, o design empresta qualidades da arte para agregar valor. Então, nós vamos chegar no final desse primeiro bloquinho, concluindo como tudo vai convergir para a questão estética, tanto a arte quanto o home fashion. E pensar também, né, Su, que não é só a questão estética, né, mas a artificação, ela já vem desses movimentos, né, de ampliar esse domínio da arte, né, então de grupos que sempre foram esquecidos ou sempre estavam ali à deriva, né, eles começam a fazer apropriação até para dar seu grito de participação nessa sociedade, né, utilizando a arte como uma forma de se fazer ver, de se fazer enxergar, né. Então, tem uma questão aí também política, né, de se colocar nessa sociedade que até então era regida por uma hegemonia de valores estéticos e de valores atribuídos à arte e ao pensamento artístico, né. Sim. Eu acho que esse movimento da artificação ele vem meio que dissolvendo essas hegemonias e criando outras possibilidades de expressão dentro da sociedade, né? Até porque a gente vai ter alguns ícones importantes que vão se declarar, produzirem linguagens. Eles não são nem da moda, nem da arte, nem dos interiores. Como o Martinho Começam a Margiela. aparecer novas linguagens, né? O hip hop, eu acho que é uma grande referência disso, né? Porque é uma voz que vem de um lugar específico da sociedade, as pessoas querendo se emprestar, às vezes, desses movimentos e apropriar esse movimento para dentro das artes hegemônicas e como esses artistas, eles, não, pera, isso aqui é uma outra coisa, né? Isso aqui não vamos engolir o que a gente está fazendo. Então, esses cuidados, né, de o trazer uma luz nova, né? Martinho Margiela fala, isso não isso é outra, é um outro, né? É uma outra possibilidade. Acho que assim como a instalação foi uma outra possibilidade para a escultura, né? Ela quebrou a rigidez da escultura e trouxe o observador, né, para dentro, incorporado e criar uma relação entre obra e homem e indivíduo. A gente vai vendo essas quebras durante todo esse percurso, né, das manifestações artísticas, da arte, e claro que isso vai, consequentemente, resvelar, né, no design, com certeza, né, e na moda também, né. Tem um exemplo que eu acho bem interessante, que é o exemplo da criação do Gucci Garden em Firenze, né, que é um museu da Gucci, que foi todo repensado com uma curadoria de um diretor criativo, né, que mudou a cara da Gucci, interessado nessa diversidade, né, em quebrar e ampliar, claro, o acesso a um público que ele está imaginando, e aí ele traz artistas de rua, grafiteiros, tem uma menina, Jade Fish, que é uma americana que trabalha com narrativa, e ela faz
desenhos em capas de livro, ele traz isso, né? Então, são jovens talentos que estão aí surgindo e ele começa a trazer isso para dentro desse imaginário Gucci, que até então era pautado nesse luxo ainda muito tradicional, né? Muito fechado em si. E é legal a gente como uma frente estão se mexendo, né? Sim. E as lojas, as marcas também se abrindo como uma frente cultural, né? Sim, eu não vendo moda, eu sou mais do que isso. Curadores culturais, né? Exatamente. Muito bem. E aí a gente chega num bloco que meio que se conecta com esse primeiro, focado nas artes, e para discutir qual foi o peso que teve a nossa relação, nosso aprendizado, nossa experiência, principalmente dentro das bienais nos anos 90, em que foram invadidas por instalações. Então, essa conversa toda começa com uma crítica da arte ao design, por perceber que ele está emprestando qualidades da arte, e depois se torna, para muitos, o foco dentro da sua obra, o espaço, o interior. Então, desde os anos 90, mais do que nunca, as instalações vêm chamando muita atenção e se estabelecendo como um espaço para experiências entre o corpo e o espaço. E também um lugar para a gente enriquecer nosso repertório e trazer isso para interiores, nas experiências que a gente pode propor de várias formas. Então, a gente vai discutir aqui um diálogo entre instalações, cenografia e interiores, o quanto esse diálogo é extremamente rico e que quebra bastante uma preocupação muito focada na questão da funcionalidade, porque a pós-modernidade a gente assume o prazer como uma qualidade, uma característica importante para a nossa relação com os interiores. Então, esse nosso encontro vai ser no dia 6 de outubro. Pode mudar. E aí, então, esse termo artification, ele aparece ali nos anos 60, onde você tem novas gerações. De certa maneira, a contracultura vai ter um peso muito grande nesse exercício de rupturas, onde os artistas não querem ficar reféns das galerias e dos museus e vão produzir as suas obras fora desses espaços estabelecidos, rompendo completamente aí esse paradigma, né, de ser controlado por um sistema que organiza os cânones do que vem a ser arte. E esse exercício, então, ajuda a romper a escultura, então, é a primeira que escapa, né, do seu totem e vai tomar conta do espaço ao redor, e como isso tem se tornado uma grande experiência para nos provocar, para suscitar novas relações com o espaço, com o corpo, e ampliando uma série de possibilidades dentro do nosso processo criativo. Acho que o que a arte e a cenografia contemporânea têm a nos oferecer é repertório, é experiência, é se colocar numa situação inusitada, em interiores, dificilmente nós teríamos esse tipo de experiência. E com isso, com essas experiências, a gente, quando volta para interiores, traz novas possibilidades, novas respostas, né? Então, o nosso ponto de encontro é exatamente isso, né? Interiores com as linguagens da arte e retomar, então, esse conceito de artificação, né, que é o empréstimo das qualidades da arte para o design de interiores, para os objetos, né? Então, a valorização do conceito de arte aplicada ao design arte. É interessante pensar que a experiência, que a gente usa tanto, que a gente fala tanto, né? A gente vem do marketing aí traçando vários caminhos por ela, né? E é interessante pensar que ela virou, tem um autor americano, né? O Pine, o Gilmore, que eles criaram uma economia
da experiência, né? Então, eles entendem que a experiência hoje, para o nosso mercado, ele é um valor, né, que ultrapassa os valores tanto de commodities, como de serviços, como de manufatura. Ele é o último valor, né, no sentido de se buscar, e é a partir dessa relação da experienciação, que vai ser, em muitos casos, passando pelo espaço, né, por essa imersão nesse espaço, que será desenhado por nós, designers de interiores, que você vai criar conexões, estabelecer relações de fidelidade, de amor com as marcas propositivas, né, com as marcas que estão propondo esses desenhos dessa nova maneira. Então, estar atento a criar experiência dominar não é uma boa palavra, mas conseguir organizar um espaço que crie uma relação mais próxima, né, mais efetiva, que seja memorável para aquele teu cliente, que ele não vai esquecer daquele lugar. Às vezes, por exemplo, num restaurante, ele não vai nem lembrar da comida, mas o lugar é tão incrível, a cenografia é tão envolvente, é como se você estivesse entrando num lugar, né, fora, apartado do teu dia a dia, e esse lugar é memorável, e a experiência ela tem que ser isso. Então, também beber, né, na arte, na cenografia, na criação de uma narrativa, né, para a criação e o desenho desses espaços passa a fazer parte intrínseca de nós que vamos ser contadores espaciais de história, né, que é muito legal isso. E que nos remete a uma forte experiência com a arte, que são as epifanias, né? Eu sou impactado pelo vigor daquilo que eu estou vendo, porque o que eu estou vendo é algo luminoso, exala luz. Então, aquilo que nos impacta, nos arrebata, a gente costuma atribuir qualidades que o Mircea Eliade, um grande mitólogo, fala que vem da nossa relação com a religião. Então, a arte é mais do que isso. A arte é uma das primeiras atividades do homem que está diretamente conectada com a religião e como esse entrelaçamento, desde o início, traz experiências de impacto benéfico e como a arte veio trazendo esta aura. Então, é isso que a gente quer discutir. Onde é que está essa aura? Como é que eu descubro isso? Como é que eu alcanço isso? E eu acho que essa busca, né, Su, ela é exatamente tentar resgatar uma aura que foi perdida, né? Uma aura perdida. Essa ideia do impacto, de ser luminoso, de ter uma alma, né, transformadora naquele momento que você pisa aquele espaço, essa ideia de epifania é muito legal, né? Porque é essa tentativa de resgate de uma aura que foi perdida no início do século passado, né? Será que design de interiores não é a busca do elo perdido? É uma boa pergunta. E um dos caras que, de certa maneira, reflete sobre isso é o Hugo Lapietra, né? Ele está vivo ainda. Foi o único corajoso no final do século XX que chamou a década de 90 de neoecletismo, onde ele vê claramente ali um encontro de cultura, identidade e arte. Então, tem muito da conquista dele, ele que foi um arquiteto e também um artista plástico, na década de 60, rompendo com a maneira como a gente trata a casa. Então, ele faz algumas proposições de exercícios de ruptura de paradigmas estabelecidos dentro da casa, né, onde a gente discute muito essa nossa herança ainda vitoriana, que muitos dos nossos cômodos eles são divididos de uma forma que foi guiado anteriormente por questões morais e que a gente mantém ainda as paredes dentro da casa. Então, Hugo Lapietra
dialogou muito com a arte e também com movimentos da não-arte. A gente tem movimentos da negação da arte também, assim como tem do design, né? Então, artificação designa os processos de transformação da não-arte em arte. Então, a grande discussão da contracultura é por que a arte fica nesse campo do inalcançável, do elitizado. E, de certa maneira, a gente vai conversar sobre isso, o quanto os hippies, o movimento hippie teve uma importância nesse ponto de vista de romper com essas questões estabelecidas. E aí, é só olhar para o Banks, né, que vem aí de uma expressão de rua, de arte de rua, e que chega aí a um leilão com a sua obra de grafite extremamente caro, e uma coisa que ele pode fazer por causa da arte é ser crítico. E é por isso que ele coloca, então, na base do quadro dele, uma maquininha que vai transformar essa obra dele em pedaços de papéis cortados. Essa é uma grande discussão, porque design é política. A gente anda discutindo isso agora. Um dos poucos que tem coragem é o Philip Stark, onde ele faz alguns objetos para criar um incômodo, mas o mercado, eu vou usar a palavra predadora, tudo que nasce contrário a ele é absorvido e transformado em produto, que é isso que a gente vai discutir. Essa apropriação da própria crítica que se transforma num produto no final. E, de certa maneira, o que o Banks quer mostrar é exatamente isso. A minha crítica nas paredes da cidade, como ela foi absorvida e transformada em arte. Ok, é arte que vocês querem? Vamos para o leilão e a minha obra vai custar um mega valor. É esse objeto que você quer, que você deseja? Ok. Só que você vai ter que levar também a minha posição política enquanto criador. E aí, então, coloca essa maquininha para triturar. Algo que, no nosso caso de design, é um pouquinho complicado, porque criticar o mercado é dar tiro nos pés. Mas a gente já tem uma forte onda aí de posicionamento político dentro do design. A gente vai chamar de design ativista. E alguns interiores, principalmente social, comerciais, né? utilizam essa linguagem. Muito bem. E aí, então, no módulo 6, no mês de outubro, a gente vai discutir tecnologia. Ok, a gente vê vários cursos falando de tecnologia, mas a gente quer dar um tom diferente, discutir o quanto a tecnologia modificou a estética, por exemplo, nos interiores. O quanto modificou nossos costumes com todos os nossos utensílios, os nossos eletrodomésticos, os nossos eletrônicos, e como um foi se fundindo no outro. Essa semana a gente discutiu sobre o celular. O celular é tudo, né, gente? É vídeo, é TV, é cinema, é caderno de anotação, é despertador, é telefone, é relações, é network, e por aí vai. A quantidade de coisas que se concentraram em um celular, o tamanho dele, é algo que a gente ainda não terminou. O que cabe dentro de um celular ainda não terminou. Muito bem. Então, nós vamos discutir no momento seguinte tecnologia e a transformação dos hábitos. Vamos falar um pouquinho de pós-pandemia, né? E até telefone. Sim, não temos mais o telefone fixo, né, Franciele? Ele agora é portátil, né? E tem uma discussão aí de fazer o celular customizado. Ele é composto por partes diferentes. O que eu preciso? Será que eu preciso tanto de máquina fotográfica? Será que eu preciso de caderno de anotação? Então, que sejam celulares mais adaptáveis, né? E nessa mudança de hábito, a gente vai falar bastante sobre microespaços. Nós vamos falar sobre como nossas casas
de certa maneira, encolheram. E discutir também a questão do consumo, né? A gente pode passar, né? Então, o impacto da tecnologia nas nossas experiências. A gente vai querer discutir 2 pontos. Nós, como profissionais desenvolvendo projetos e chegando a um ponto em que, de certa maneira, o 3D, em alguns momentos, não está dando conta, ou teremos que contratar pessoas que tenham uma biblioteca mais ampliada, onde ele consegue criar blocos para dar conta de toda a diversidade em nosso projeto, mas que já vem despontando uma forte tendência do pós-digital, linguagens mais artísticas, até porque, em alguns momentos, o projeto em 3D ele é muito mais plastificado esteticamente do que o espaço no real. Então, esses conflitos vêm sendo discutidos e alguns profissionais aderindo a essa prática um pouco mais artesanal, trazendo um calor da mão aí no traço do projeto. E é interessante pensar que né, a forma como a gente representa, ela também é a forma como a gente pensa, né? Então, se as nossas imagens 3D estão extremamente perfeitas, impecáveis, onde eu tenho a escolha dos objetos, né, a luz que vai entrar, o controle da cortina, isso traz um pouco de insegurança até para aquele cliente que eventualmente não concorda com tudo aquilo que você apresentou, né? Então, essas novas linguagens mais orgânicas, mais táteis de certa forma, onde você não tem aquele controle e rigidez absoluta, eu acho que ela vem a quebrar também com uma maneira de representar essa nova forma de fazer design, né? Essa nova forma de pensar o design de interiores, que ele não está mais tão atrelado com a precisão, né? Ele precisa ter calor, ele precisa ter movimento, ele precisa ter textura, né? Então, para quem, né, já trabalha com design há muito tempo, antes a gente tinha nos escritórios revestimentos e amostras de tapete, amostras de tecido, que foi sendo reduzido a imagens de tapetes, a imagens de revestimento, a imagens de tecido. E a nossa necessidade, né, humana de ver com a mão, né, ver pegando, né? Eu posso ver com a mão, eu coloco para eu ver com os meus dedos, com as pontas dos dedos. Então, isso eu acho que é uma questão bem importante também. Se eu penso de forma mais orgânica, mais fluida, eu preciso orquestrar uma maneira de representar essa forma que talvez, né, eventualmente, só as nossas formas rígidas da tecnologia não nos cabe mais, ou tentar buscar dentro dessas tecnologias algo que amoleça um pouco mais essa forma de representação, né? Vamos em frente. E aí, então, a gente trouxe essa imagem que eu acho muito interessante, porque logo que aparece a fotografia, há uma disputa entre artistas e fotógrafos, para ver quem registrava com mais detalhes. Mas a diferença entre eles você tem a questão da expressão do traço, que é muito interessante, tem um calor, tem uma linguagem, né? E a fotografia é um processo químico, né? De registro e físico, né? Então, é uma discussão bem interessante que a gente vai querer ter com vocês. E falar, então, dessas experiências novas, imersivas em projeto, né? Até onde elas são realmente efetivas, né? Alguns campos vieram para ficar e ampliar algumas experiências, né? Mas a gente não está saindo do lugar. Até quando essa experiência ela realmente é importante, ela é orgânica e nos afeta biologicamente? Como é que vai ser isso?
parado num lugar, vivenciando com o óculos 3D. A gente ainda não tem os desdobramentos disso. Ao mesmo tempo que atrai, também pode minimizar consideravelmente algumas experiências importantes até para o nosso desenvolvimento cognitivo, biológico e etc. E aí, então, o gamification, né? Tudo está na estrutura do gamification, né? A maneira das escolhas dos meus programas preferidos na televisão, os jogos, a maneira como eu trabalho com o celular. Então, a linguagem, a maneira de representar está cada vez mais em cima de uma linguagem de gamificação, uma linguagem de infográficos, o quanto a imagem vem tomando conta das informações visuais acima de tudo, diminuindo os textos. E acho que é importante também falar que as universidades vêm enxugando sensivelmente as suas bolsas. Daqui a pouco a gente não vai ter mais intelectuais que dedicaram sua vida inteira para pensar em alguns assuntos específicos. Então, ao mesmo tempo que a gente está caminhando por um lado altamente superficial, nós estamos lutando para trazer cada vez mais conteúdo por vários aspectos de necessidade, de saúde, de cognição, de processo criativo, de se conectar com o outro, de ter a consciência de estar no mundo. Então, nossa profissão, ela não pode ser, assim como inúmeras delas, elas não podem ser aquinada na superfície, muito pelo contrário. E o quanto a tecnologia definiu o novo milênio. A gente tem agora empresas, não agora, mas de algum tempo, que imprime, sei lá, objetos até 3, 4 metros cúbicos. Então, você cria um objeto e tem alguém que imprime para você. Ou, se você quiser, como hobby, você pode ter uma impressora 3D na sua casa. Então, a grande discussão é onde está o design quando a gente chega nesse ponto? E aí, então, a grande discussão hoje é design é linguagem. Design é pensamento. Mais do que a feitura, o design conseguiu chegar numa outra plataforma de amplitude. E design é uma palavra que a gente usa para tudo, né? Design de informação, design da cidade e design de sobrancelha, né? E por aí vai. Totalmente, estamos num mundo totalmente desenhado. A Franciele aqui diz que é estudante de DI e está comprando enlouquecidamente amostras de materiais para montar os mood boards. Poxa, Franciele, isso pode ser uma metodologia sua, sabia? Sim, tem alguns arquitetos que trabalham desse jeito. Eu acho belíssimo, eu acho muito interessante, importante. Né? Bom, então a gente tem já, hoje, fazendo parte da nossa realidade, as arquiteturas que são impressas. Consequentemente, os interiores deverão ser repensados e a gente tem aí grandes rupturas de paradigmas. Né? Então, liberdade nas formas vai exigir também uma customização dentro dos interiores. E essas saliências aqui dentro da arquitetura chamada de poiais, que existiam no período colonial, né? Os portugueses identificaram isso como poiais, né? Que são essas superfícies salientes que têm uma função. Essa arquitetura impressa, ela vai trazer isso. Né? E um projeto de 50 metros quadrados vai levar 12 horas para ser construído. Então, e o design de interiores? Como é que a coisa vai acontecer? E você tem um diálogo com muitos campos aí, com biofilia, com design de interiores, com arquitetura, e por aí vai, né? Com conforto ambiental, materialidades. Né? E tem uma questão de execução disso, né, Su? A gente ainda no design de interiores, por ser uma disciplina ainda muito exclusiva, né? Muito feito para né? A gente tem essa questão de como é que vai ser essa marcenaria, né?
a gente vai ainda estar com aquela marcenaria pesada, né, com aqueles painéis extremamente sofisticados, trabalhados, ou qual que é a agilidade frente a uma casa que vai rapidinho ser construída? Como é que eu assento o revestimento nessa casa? Que revestimento vai ser esse, né? Então, acho que isso é um impacto extremamente importante até para a indústria, né, do nosso setor. Eu preciso de materiais mais leves, materiais com facilidade de aplicação e de instalação. A gente já não tem hoje essa mão de obra mais com tanta facilidade, ainda tem um pouco, mas daqui para frente, quantos a gente vai conseguir ter, né, para ficar durante um mês instalando um piso de cerâmica na sua casa, né? Então, acho que isso reverte também todo um pensamento de gestão de toda dessa obra e dessa maneira, né, de projetar. E tecnologia e espaços, que é o encolhimento da nossa casa. A gente estava conversando outro dia, né? Mais de 30% das lajes de escritórios foram devolvidas. Há grande possibilidade de, no futuro, serem transformadas em espaços multifamiliares. Né? Londres e Paris, isso já está acontecendo há pelo menos 5 anos. Né? E, então, repensar as dimensões dentro da casa, os espaços estão encolhendo. A Vitacom já tem mais de 25 empreendimentos aqui em São Paulo, com apartamentos entre 16 e 25, alguns até de 10 metros quadrados, né? Só como dormitório. Né? Então, isso vai impactar sensivelmente no nosso trabalho. Então, o impacto da tecnologia nas nossas experiências e modos de vida. As rupturas de paradigmas e a evolução do conceito de conforto. Que as coisas não estarão mais separadas, elas estarão sobrepostas, acontecendo ao mesmo tempo de forma dinâmica. Né? Então, e com isso também cresceu sensivelmente uma cultura nômade urbana. Né? Então, a cultura nômade retorna por necessidade e por busca de liberdade. Então, como muitos de nós, vários de nós, talvez não volte para os escritórios, para ambiente de trabalho, porque é a nossa casa, e se eu consigo trabalhar conectado, então será que eu preciso ter um lugar fixo? Eu poderia viajar pelo mundo? Poderia. Como seria essa minha casa? Como é que eu carrego a minha casa? E vamos discutir algumas experiências, né? Que 1947, né, no pós-guerra, viajar e fazer piquenique, ir à praia, eram entretenimentos de graça. Mas é ali que essa experiência de levar a casa, as pessoas se deram conta, né? Puxa, a vida cigana talvez seja bem interessante, né? Acordar de frente para a praia ou coisa do gênero. Os lugares também terão que adquirir essa cultura. Né? E o nomadismo tecnológico, né? Essa cápsula foi lançada há 3 ou 4 anos atrás, ela é quase autossustentável, né? Então, como a tecnologia nos possibilita estar conectado em grande parte do planeta, e eu não preciso mais ter um apartamento, né? Onde eu pago o condomínio todo mês, a manutenção do prédio, etc. Então, outras formas de viver, aumentando Isso a nossa vai impactar muito nessa questão de valores, né? O valor da casa. Qual que é o valor? É um valor, valor de custo, de quanto eu paguei por ela, mas qual é o valor que a gente vai agregar? Então, eu acho que isso é uma revisão extremamente, né, importante, que eu acho que a gente vai se deparar daqui para frente. Muitos dessa geração não fazem mais questão de ter uma casa, né? de despender uma quantidade de dinheiro para adquirir uma casa. É mais interessante você poder alugar
casas em vários lugares para você ter várias experiências em vários lugares do mundo. Então, essa nova geração já não se preocupa com as... quando eu faço isso, né, como é que essa minha casa vai ser? O quanto de mim vai ter nela, né? Como é que esse espaço vai ser qualificado para me receber por um período estreito de tempo? Então, de novo, a ideia de que materiais mais leves, mais efêmeros, mais baratos, né? Aluguéis até de imóveis, que a gente tem visto bastante, brechó de imóveis. Se a moda, né, veio com essa ideia do brechó de roupa, hoje em vários lugares do mundo a gente já tem o brechó de imóveis. Eu alugo, fico ali por um tempo e depois, quando eu for para outro lugar, eu devolvo, né? E o co-living, né? Que são pessoas morando, se juntando, ele falando, exatamente. E a Laura falando, né, que eles não admitem a compra de um imóvel, né? Tipo, se eu posso ir para o mundo ser livre, não preciso mais ter uma âncora no lugar, né? Exatamente. Então, serão os nossos futuros clientes, né? Pode passar, temos 5 minutos. E o último, quer dizer, todo esse percurso, né, ele vai culminar nessa nossa discussão sobre repertório e gosto no design de interiores. Então, como é que forma o nosso gosto? Como que a gente chegou até aqui? Nós vamos discutir por quê. A palavra gosto vem de sentir gosto. E está aqui o Christian entre nós, que fez o trabalho dele sobre savoring, né? Saborear. Então, nós vamos falar sobre a formação do gosto e como isso impacta os interiores, né? Como é que é esse empréstimo? Da mesma maneira que a gente está falando aí dos empréstimos de moda, arte, a gente vai falar também do empréstimo do gosto, porque aqui, muitas vezes, inevitavelmente, a gente esbarra em gastronomia. Então, como é que forma o nosso gosto? Como é que é essa questão estética no nosso percurso? É cultural? É individual? É local? É global? Como é que é isso? Então, eu acho que vai ser uma discussão bem interessante aí para a gente refletir sobre a formação do nosso gosto. A fábula do livre-arbítrio. A Franciele está falando aí das escolhas. Pode passar aí. Então, a construção do repertório, conceito de belo e a formação do gosto através das influências culturais. A gente fala muito da questão estética, mas a questão estética é um caminhão de discussão. A estética é um campo muito amplo e ela está presente em todo o tempo, mas ela está conectada com o contexto daquele tempo. Então, cada período tem o seu conceito de belo. E sendo a verdade de um conceito de belo de um tempo, isso define também a estética, a ética de um tempo. Então, ética e estética são binômios ali coladinhos, né? Então, o belo e a formação do gosto são dois fatores que impactam nossas decisões profissionais como curadores ao selecionar caminhos para o design, porque nossas escolhas, de certa maneira, impactam também a casa do nosso cliente. E a gente vai falar, então, sobre esse conceito. Às vezes eu fico... De luxo, né? Então, o que é luxo? O que é sofisticado? O que é luxúria? O que é um espaço sedutor? Então, a gente percebe que muita gente utiliza termos prontos, mas nunca estudou a etimologia da palavra, o que é que está por trás, o que é que dá lastro para essa palavra. Então, quanto do nosso discurso é algo pré-pronto, que emprestamos de alguém, fica uma fala bonita, mas vazia de conteúdo. O quanto a gente se apropria de forma legítima desses termos e utilizamos isso para legitimar as nossas criações. O despojado, o que é o despojado? O luxo hoje, para algumas gerações, é bem diferente do que foi há 50 anos atrás. Então, acho que vale a pena uma discussão sobre isso, porque impacta diretamente com o resultado do nosso trabalho.
né, algumas imagens dessas grandes marcas, né, de luxo que estão se desconstruindo e se reconstruindo de uma maneira um pouco mais pop, né, no sentido de trazer elementos mais geométricos, menos elementos tão preciosos, né, de um precioso grande, cores, né? Cores vibrantes, né? Coisas que não eram admitidas até então para esse cenário do luxo. E a gente começa, então, a perceber essas grandes marcas, né? Revitalizando, requalificando, refrescando um pouco esse cenário, né? Do luxo também, dependendo de onde ela está. Então, lá, essa loja anterior é uma loja da Hermès em Nova York. Essa é uma loja da Hermès em Paris. Então, é extremamente importante a gente perceber o contexto, a história, né? A cultura, né? A cultura, o quanto aquela cultura ela está aberta para entender e para receber essa nova maneira de propor, né? Essa nova maneira propositiva de projeto e de comunicar, né? Esses elementos da marca. Agora é por fim mesmo. A gente encerra aí com o binômio. A gente encerra esse bloco aí da ética e da estética. E aqui a nossa intenção, a nossa vontade, né, desse bloco é trabalhar com a ideia de propósito, né? Assim, para quem eu estou desenhando? Para que eu estou desenhando? Para que mundo, né, eu estou compondo, eu estou criando? Então, é pensar essa relação de fazer um design para uma realidade, né? Ancorado numa realidade ou ancorado em alguma realidade, né? E não a gente, não como profissional, a gente nos apartarmos de várias outras realidades, porque existe uma realidade única, hegemônica, né? Emprestada aí do mercado, e que a gente acha que aquilo só é a possibilidade que nós temos, né, de trabalhar. Então, a ideia de entender contextos, né, culturas e conceito desse binômio da ética e da estética, e aí refazer e nos fazer várias questões. Então, acho que esse bloco vai ser da gente repensar cada um como profissional, repensarmos como uma profissão, né? Como colegas, como parceiros, como colaboradores uns dos outros, e pensar como atitude, né? Pensar a nossa profissão como atitude. Quais são os conceitos, quais são as éticas dessa nossa profissão, né? O quanto custa um projeto? O projeto é importante, né? Então, são questões que estão meio com as arestas meio abertas aí no nosso ambiente profissional e que faz todo sentido e se faz muito necessário a gente costurar um pouco e ouvir, né, as opiniões de todo mundo, né? Se unir enquanto classe, se reconhecer como classe, ter a consciência do nosso papel social e político. Então, tem alguns posicionamentos que nós precisamos assumir e alguns assuntos que precisamos conversar sobre ele. E é isso. Essa é a nossa proposta. E antes que vocês saiam, gente, acho que a gente teve uma grande conquista no primeiro bloco, tanto é que os nossos patrocinadores aumentaram. Olha que tudo. A gente não está falando tanta bobagem, só um pouco. A gente quer agradecer aos patrocinadores da BD, os patrocinadores Black, Coral e Roca Cerâmica, patrocinador especial a Daikin, que é de ar-condicionado, e os patrocinadores regionais, Tríade, da Bahia, Constrular, Goiás, Templus e Varejão das Tintas, de Minas Gerais. Olha o Brasil investindo na gente, que tudo! Olha lá! Então, é isso. Essa é a nossa discussão, é uma abordagem que nos inquieta, e que a gente acha que tem que ser discutido já há algum tempo, e tem que ser agora, porque estamos crescendo
de uma forma sensível no mercado como profissão, e algumas questões nós precisamos reconquistar, porque nos pertence, nós precisamos dar conta daquilo que nos pertence e nos apropriarmos, ok? Tudo bem, minha gente? Pediram para voltar aqui o slide. Esse slide ok. é bom para vocês já irem pensando. Isso, como vocês vão responder no nosso encontro? Então, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada, Daniela, o pessoal aí, Suiane, Roberto, Giovana, Laura, estão aqui de volta com a gente, né? Valéria, Amanda, Jaqueline, Eliane. Então, a gente gostaria que vocês, se vierem a esse curso, vierem imbuídos de questionamentos, para a gente ampliar essa frente, essa grande discussão, e transformar isso em grupos de pesquisa, né? Com desdobramentos. Então, obrigada. É isso. E a gente Aguardamos aguarda vocês no para a curso, gente 9 de conversar setembro. muito mais sobre isso, sobre tudo isso. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, tchau.